pessoal, começando mais um Fala Frame. Eu sou o Clayton. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e seguir a gente, que é muito importante para divulgar nosso canal e tudo que a gente traz de novidades sobre o mercado de construção a seco, do mercado em geral. Hoje a gente tem um convidado muito especial, Alexandre Venturi. Seja bem-vindo. Obrigado, Clayton, pela oportunidade. Agradeço muito pelo convite. Estamos aí para trocar uma ideia com vocês. Alexandre, vamos começar contando um pouco da tua trajetória, né? Hoje eu já conheço um pouco da tua história, né? Te admiro por ela, mas eu queria que tu contasse um pouco para as pessoas te conhecerem, saber quem é o Alexandre, de onde que ele veio e como que ele chegou até aqui, né? Show de bola. Bom, então eu sou paranaense, na verdade, nasci em Cascavel. Atualmente moro em Trombudo Central, Santa Catarina, né? Sou casado, tenho uma filha de 22 anos e temos uma história, né? A nossa empresa, que é a empresa Venturi, tem o nosso sobrenome, então a gente carrega no peito esse nome com muito amor, né? E a gente faz sempre um trabalho muito dedicado para que possa ter bons resultados, né? E que a gente tenha, seja conhecido no mercado por ter esse nome e a qualidade da marca Venturi, né? Até porque depois não tem, a gente tava conversando, não tem como fugir, o nome tá no peito, né? Sim, não tem como escapar, né? Essa marca existe nos produtos e na nossa camisa de trabalho, então a gente tem que estar sempre fazendo o que é certo, né? O que é justo, é isso que a Venturi procura fazer desde o início. Ela teve início lá em 2002. A nossa história é uma história bem interessante, porque eu venho do ramo agrícola, né? Sou engenheiro agrônomo, fiz colégio agrícola, meu pai também vem do ramo agrícola. Quando eu falo em Venturi, eu falo em família, porque, querendo ou não, a gente tem uma empresa familiar, né? E começou com meu pai lá em 2001, 2002. E a nossa história é interessante porque eu sempre falo que o empreendedor, o empresário, ele tem que ter essa resiliência, ele tem que ter esse poder de adaptação na vida, né? A coragem que tem os empreendedores. E isso é muito marcante na nossa família, porque a gente passou por vários momentos, várias fases, assim, que não foram só o mar azul, né? Isso é um sinônimo de empreender, né? Isso. Coragem, né? Acho que a coragem é uma marca que fica, né, nos empreendedores devido a isso. Então, meu pai começou lá atrás no ramo agrícola, então ele vinha nesse mercado. Eu me espelhei nele desde pequeno, então quando eu me formei lá na faculdade, na Federal, em 2002, ele fechou o negócio dele, que era do ramo agrícola, né? Quer dizer que tu estudou, te preparou e quando tu estava pronto, ele fechou o negócio. Isso, foram 8 anos de estudo, né, nesse mercado agrícola, né? E quando eu me formei, aconteceu que ele acabou, por alguns motivos de mercado e gestão também, né, algumas questões, em que ele teve que parar com o negócio próprio. E ali ele começou um negócio com pedra lá em Trombudo Central, porque Trombudo Central no Brasil existem 2 lugares que tem a ardósia, né? Porque nossa empresa é a Venturi Slate, né? Que é slate em inglês significa ardósia. Então foi onde tudo começou nesse mercado de pedra, né? E ele começou a trabalhar com esse produto, com a ardósia, mais voltado para o mercado de tampos e bilhar, que é o mercado nacional e o mercado de exportação. Que é a mesa de sinuca, né? Mesa de sinuca. Até hoje eles utilizam esse produto, né? A ardósia só tem em 2 lugares? Isso. No país, é isso? Isso. Tem em Santa Catarina, que é em Trombudo Central, que é uma ardósia mais porosa e mais maleável, boa de trabalhar com móveis e até mesa de sinuca. E tem também a ardósia mineira, que é uma ardósia mais esverdeada e mais dura e mais seca. Porém, ela é muito boa para fazer telhado, também mesas de bilhar e outros produtos. Eles vendem muito para fazer telha também fora na Europa, né? E é um mercado lá, digamos assim, as jazidas são maiores lá em Minas Gerais, né? E essa pedra só tem no Brasil? Tem na China, tem na Itália. Ela tem fora também. Tem fora também. Claro que tem uma composição um pouquinho diferente, né? Tem zinco, tem enxofre, tem vários minerais dessa ardósia, né? O pessoal usa hoje também na nossa região para fazer algo na agricultura. Também tem um poder lá de fertilidade, né? Então começou essa história aí. Então a gente já começou, digamos, o negócio de uma forma não planejada, né? O planejamento era ser engenheiro agrônomo, né? Mas o início foi dessa forma, então ele começou todo o trabalho na parte de exportação, foi para os Estados Unidos, umas feiras, e ali começou a Venturi. A Venturi começou com tampos para mesa de bilhar. Isso foi tocando, e nesse período em que eu me formei, em que eu não pude trabalhar na família, eu tive a oportunidade de trabalhar como agrônomo. Foi uma coisa muito boa assim, na minha vida profissional e também pessoal, porque eu casei muito cedo, né? E daí já fui morar no Rio Grande do Sul também. Então trabalhei aqui em Santa Catarina por 6 meses. Aí consegui um contrato com uma multinacional, né, americana do ramo, que hoje é a Bayer, né? Na época era Monsanto, hoje é Bayer. E eu virei representante.
dessa empresa, trabalhei no Rio Grande do Sul e foi ali, eu acredito que foi esses anos de empresa foram muito importantes para mim adquirir conhecimento fora do negócio, né? Fora da família, né? E quando apareceu uma oportunidade, já estava morando em Santa Catarina, tinha sido transferido, né? Apareceu uma oportunidade de eu trabalhar junto. E ainda não tinha essa parte de imóveis, estava começando a fazer o primeiro tanque de pedra do Brasil, foi a Venturi quem fez. O tanquinho de ardósia, o tanquinho de lavar roupa, com toda a estrutura, né, do móvel em pedra, portas de vidro e a cuba de marmorite. Foi vocês que fizeram? Nós pioneiros, patenteado o produto, nós desenvolvemos esse produto e ali começou a aventura. Eu vi a oportunidade, já morava ali, tem uma oportunidade, eu acho, da gente trabalhar junto novamente. E foi o que aconteceu. Eu me desliguei da companhia, comecei ali, até tinha um primo meu que me ajudava na parte comercial, meu pai também junto na estrutura, minha mãe, minha esposa, toda a família trabalhando. Bem familiar a empresa, né? Praticamente familiar, né? E com certeza eu consegui trazer muito essa pegada da multinacional, das cobranças, das informações, de dados, eu consegui trazer para a empresa, né? E foi ajudando, a gente foi crescendo, foi se desenvolvendo. Então o primeiro produto da Venturi foi o tanque de lavar roupa de pedra. Foi um produto assim que no começo tinha bastante dificuldade, era desafiador vender, porque era um produto que não existia no mercado. Tudo que é novo tem esse desafio, né? Isso. A gente chegava nas lojas, né, do sul do Brasil, muitas vezes com um produto atrás no carro para mostrar, né, ao vivo, né? E as pessoas não gostavam, não é que não gostavam, não acreditavam que aquilo era pedra, porque ele é muito parecido com o MDF, né? A estrutura, né? Então no começo foi assim, a gente tinha que deixar às vezes o produto consignado nas lojas, a gente fazia até umas propostas de até 90 dias, se não vender eu pego de volta, né, o produto, né? E assim começou e o negócio foi pegando força, foi pegando volume e a gente foi aprendendo, né? Foi criando uma estrutura dentro da empresa e nisso já apareceu outras oportunidades que a gente, por isso que eu digo, o empreendedor ele tem que estar sempre com a antena ligada, né? Tem que estar com a visão 360 para pegar as oportunidades. Elas passam, a gente não pode perder. E às vezes acontece até as tragédias que a gente diz, que às vezes é uma coisa negativa, mas pode aparecer oportunidades. E foi o que aconteceu. Deu um período de enchente, a nossa região tem muito problema de enchente, na região do Alto Vale. E a gente já estava fazendo os móveis de pedra. E o pessoal começou a pedir muito a fazer móveis sob medida de pedra. Cozinhas, banheiros, cubas. E a gente começou a atender esse mercado na região. Começamos a atender o mercado, começamos a fazer vários Mas móveis. continuava fazendo em tampo de bilhar. Continuava fazendo tampo de bilhar e continuava fazendo o tanque. O tanque também, já estava mesclando o negócio, né? Tava dividindo ali, né? Legal. E começou mais um negócio, que daí foi fazer o móvel sob medida. E ali a gente começou a ter mais o quê? Acesso mais a arquitetos, então a gente começou a se desenvolver também, porque eu vinha de outro ramo, né? Meu pai também, na verdade, né? A gente vinha do setor mais comercial, e a gente virou o setor da indústria, né? Então a gente começou a aprender ali também com o pessoal da parte de design, arquitetura, e fomos fazendo umas viagens para fora do Brasil, fomos abrindo a mente, né? E apareceu a oportunidade também de fazer o quê? Fazer móveis sob medida de MDF, porque a gente já fazia de pedra, começamos a fazer a parte de marcenaria, né? Isso na faixa de 2011, 2012, nesse período aí. Então a Venturi foi assim, foi se desenvolvendo, foi criando observando novas oportunidades, né? E foi se adaptando ao mercado, né? E aí a gente entrou fortemente daí na linha de marcenaria. Isso lá por 2011 e 2012. Trabalhamos por um período, desenvolvendo produtos sob medida, tanques, bilhar, fomos nos desenvolvendo, até que em 2016 nós analisamos a empresa, analisamos o mercado. Eu acho que nós temos que focar mais na linha em série, porque a estrutura já estava ficando maior, já tinha uma estrutura logística, já tinha uma estrutura de comercial maior. Sair de uma marcenaria comum para fabricar em série. Em série. Isso tanto para pedra como para a linha de marcenaria. E daí eu tive a oportunidade de ir para a China em 2015, ali também me ajudou muito na questão de produtos e visão de empresas, visitei algumas empresas lá na China. 2019 fui de novo lá, né? Foram duas viagens internacionais muito importantes e que ajudou realmente a abrir a nossa mentalidade, né? E então a gente começou a criar novos portfólios na linha de MDF, linha de pedra, nicho de shampoo, porta-shampoo. A gente tem um trabalho bem interessante para construtoras que adquirem, às vezes querem fazer um nicho na parede e às vezes depende de mão de obra, tem que fazer o 45 graus no granito, no porcelanato fica a emenda. Não fica um acabamento perfeito, né? Fica bom também, mas depende muito da mão de obra. Então a gente criou um nicho de pedra com 3 tamanhos, de 97, 67 e 52. E tem uma linha também de mármore gold que nós criamos depois, que é uma linha mais intermediária de resina, para atender o mercado preço médio, e tem o marmorite que atende o mercado mais baixo preço. Legal. Os 3 mercados, né? Não só na pedra, né? A gente vem diversificando. E daí a gente tem essa linha que não tem emenda no nicho. A gente trabalha com produto zero de emenda, então ele é zero infiltração.
Não tem infiltração. Isso nos nichos que vão embutido na parede. E como é que tu faz essas emendas? Na verdade, a pedra ela é uma chapa, né? A Tu corta ela, tu modula ela. A ardósia, o que é a ardósia? Ela é uma pedra que tem na cidade, né? E ela é uma ardósia e ali você tem o quê? Você retira ela em bloco e você fatia ela, como se fosse fatiar um pão. Né? Porque era um folhelo ardosiano, então era que nem fosse camadas de... Como se fosse uma massa folhada. Isso, como se fosse uma massa folhada. E ali você vai fatiando ela, né? Você lixa, né? Faz todo um processo que tem uma pedra de qualidade. Tem a pedra de baixa qualidade e a pedra de altíssima qualidade que a gente utiliza, que é o modelo para exportação. E dali saem os móveis. Então dali a gente faz um recorte, como se fosse cortar um granito, só que a parte da frente do nicho ela é inteira. É uma moldura inteira, não tem emenda, então não tem o 45 graus. Daí você cola com PU, né, um PU especial, e depois faz um revestimento com PU. É um PU automotivo, alifático, que não amarela no branco, né? Então dá um acabamento muito interessante. E fica perfeito. Fica perfeito, tem vários tamanhos, vários modelos, né? E assim é a Aventura. Então ela tem, o portfólio nosso hoje tem mais de 500 produtos, né? O nosso portfólio, desde imóveis, uma linha bem completa. E, cara, nessa tua trajetória, quando que tu sentiu que tu era empreendedor? Tu viu, cara, eu não tenho medo, é isso que eu quero pra mim, eu vou arriscar. Porque tu tem outros negócios que tu já vem empreendendo, né? Que a gente pode falar depois também. Sim. Eu acho que isso aí, eu vejo que a gente tem muito essa questão do ambiente. O ambiente, ele pode te modelar, tanto pro lado bom como pro lado ruim, né? Então, eu sempre tive um exemplo de empreendedor, meu pai, né? Ele sempre foi empreendedor, então E o empreendedor ele tem essas altas e baixas. É normal você falar com um empreendedor, um cara muito bem sucedido, que prosperou e ele passou por muita dificuldade. Isso é muito normal. Acho que todos passam, né? Eu já tive experiência também nesses 16 anos que eu estou, né, nos negócios. A gente já passou por várias fases. Então já está naquela balança, né? Eu acho que o importante é o resultado, né? O final disso tudo, né? Como é que está o balanço final? Então, eu acredito que como eu nasci, digamos, no meio de empreendedorismo, mais aquilo que acho que vem da pessoa, né? Acho que já vem eu acredito muito que a pessoa tem isso dentro dela, né? E então para mim foi muito transparente e eu não tive medo. Não tive medo de sair do negócio que era um negócio muito bom onde eu trabalhava, né? Uma empresa muito bem... Sair do conforto, né? Da zona de tinha, conforto. Né, uma estrutura muito bem organizada, tinha carro, tinha tudo, era uma empresa de primeiro nível, né? Como agrônomo. Então, mas daí eu vi que tinha uma possibilidade de crescer junto com a família ali, né? Gosto muito de trabalhar com a família, né? E também eu teria uma oportunidade nessa empresa de trabalhar fora do estado. Provavelmente eles iam me colocar em outra região. E eu gostaria de morar ali e ficar na região, né? Ficar longe da família. Ficar longe da família e tal. E eu pensei, cara, eu acho que agora é a hora. Óbvio que a gente, no fundo, você fica com aquele... Será que vai dar certo? Será que não vai? Eu acho que o empreendedor, não é que ele não tem medo, ele tem medo. O medo só que ele vai com medo. Tem uma história. Vai com medo mesmo, entendeu? Eu acho que essa é a diferença, né? Não é que é a diferença, mas acho que esse é o que destaca, né? O cara que dá certo e o cara que não vai dar, né? Que às vezes você tá naquela, vou ou não vou, e aquele cara que não foi, ele olhou para trás, por que eu não fui? E aquele cara foi, porque nem sempre o mais inteligente vai ser o melhor, ou vai ser o grande empreendedor, o empresário, digamos assim. Ou, às vezes a gente vê na faculdade, ou vê na escola, às vezes a pessoa que estava lá atrás, estudando lá na banca Tá bem sucedido. Tá bem sucedido. E o cara que você tava lá na frente tirava 10. E não que tá certo ou errado, é que são visões diferentes, né? Então, e eu acho que tá muito isso que tu falou, né? Não é que a pessoa não tem medo. O medo existe, ele tá ali pra... Mas tu sentava onde? Eu era na frente não era. Eu também não. Eu ficava mais pro meio pra trás ali. Bem no fundo, né? Bem no fundo, E Alexandre, então hoje tu fabrica móveis em série, né? Isso. Isso, a gente fala muito de tecnologia, né? Nosso podcast fala muito sobre sistema construtivo. Então, o que tu fabrica hoje é voltado para esse sistema construtivo, para essas tecnologias que tem hoje? Sim. A nossa fábrica, ela é uma fábrica de móveis em série. A marcenaria hoje está se transformando numa fábrica 4.0, onde tu tem a informação de toda a fábrica rodando, né? Sistemas de apontamento de dados, a gente sabe onde está a produção. É um sistema que a gente investiu agora nos últimos meses, né? Um sistema bem moderno e que ajuda no sistema de fabricação. Isso é uma coisa que te ajuda muito no processo produtivo, nos controles, né? Nas informações. Mas tem que pensar isso em design e para onde vai ser aplicado o teu produto. Então eu sempre digo, para trabalhar com móveis é muito importante você ter a primeira visão do design e a necessidade do cliente. O que a gente percebe muito, principalmente em São Paulo,
a gente atende o mercado de São Paulo com algumas home center, né? Temos lá Telenorte, Leroy Merlin, Sodimac, nós atendemos essas grandes redes. E lá o mercado é muito grande, muito prédio, é verticalizado, né? E a gente sabe que lá tem muito parede de drywall e estruturas que é diferente do que tem muito no sul ainda. No sul, que eu digo mais no interior, né? Então, e a gente percebe na venda, e até com o nosso representante, a gente fez uma reunião semana passada, ele comentou sobre isso, que em São Paulo a tendência é vender mais o gabinete suspenso, não com pezinho. No sul é mais com pezinho, né? E lá está vendendo um gabinete com pé também, por quê? Porque o pessoal quer colocar nessa linha de pensamento do drywall, não precisa fazer furação. Entendi. Que é um pouco mais desafiador colocar um produto, né, na estrutura de drywall. Tem que ter uma estrutura toda pensada. E aí vende mais com... Ele está vendendo bem com pé. Com pezinho. Isso. Então a gente já está se adaptando, né? Com relação a medidas também, tamanhos menores. Não basta só ser bonito, tem que atender a necessidade do cliente, né? Tem que casar todos esses pensamentos aí, né? De design, né? Versatilidade, né? Então são várias funcionalidades, né? Funcionalidade também, né? Muito importante. E nesses teus 16 anos, né, Alexandre? Qual foi o teu maior desafio? Olha... Eu acho que são vários, né? A gente tem vários, mas vamos pensar em um, assim. Eu acho que é lidar com pessoas. Lidar com pessoas. Eu acredito que... Isso foi teu maior desafio ou ainda é? Eu acredito que sempre vai ser, né? Porque o ser humano ele é uma caixinha de surpresa, né? E para isso até eu tive que me desenvolver mais. Eu tive que buscar um conhecimento interno, né? Porque o conhecimento interno que eu digo é trazer isso para dentro da gente, para a gente se preparar mais com relação aos conflitos humanos, né? As relações humanas. Então eu vejo que hoje eu estou mais preparado tanto para lidar com a equipe, né, como um todo, e também com os relacionamentos pessoais, né, em casa, com filhos e parentes. Eu vejo que isso faz uma grande diferença na nossa vida como empreendedor. Porque o muito importante, assim, dificilmente as pessoas têm uma tendência de mudarem. A gente até pede, você poderia fazer assim, mas as pessoas elas têm um certo desafio de fazer essa mudança porque tem muitas crenças embutidas. Sim. Tem traumas e crenças embutidas nas pessoas. Então é difícil você mudar, mas você pode mudar com relação ao teu pensamento, àquela atitude da pessoa. Né? E essas crenças as pessoas têm, às vezes elas nem sabem que elas têm, elas nem imaginam que elas têm, né? Geralmente essa parte de crenças, elas podem vir, né? Estudar um pouco mais dentro dessa parte da sistêmica. Só para esclarecer, o Alexandre ele faz pós-graduação em parapsicologia sistêmica. Então por isso que tem um pouco de conhecimento, né? Sim. Um dos motivos que fez eu ir em busca disso foi isso, me conhecer melhor, né? Sempre fui eu me considero, né, uma pessoa muito para frente, busco sempre trazer as informações do meu lado mais positivo, nos conflitos que a gente tem, eu tento me colocar nas posições perceptivas, que a gente chama, que é perceber do outro lado também o que está acontecendo, se colocar no teu lugar, né? E também ficar no ponto neutro da situação para ver nós dois. Então, quando tu começa a fazer isso, é como tu fosse dar um período de respiração. Quando tu respira, parece que daí vem aquela inteligência, né? Que está em nós, né? A inteligência está em todos nós, sempre está, mas a gente sempre está mascarando ela por alguns motivos. Um deles é o ambiente externo. E às vezes o ego também, né? O ego é o nosso maior inimigo, né? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que estar sempre trabalhando, por isso que a gente procura, né, evoluir internamente, para levar para as pessoas, vamos falar da nossa empresa, então, acho que é isso que é o assunto, né? Um ambiente mais leve. Porque eu sempre digo, a gente pode viver sob pressão, mas não precisa viver sob tensão. A tensão é que deixa você doente. A pressão é normal, desde quando a gente nasceu, a gente já teve uns 2, 3 tapas na bunda, né? Então, a pressão é uma coisa normal no meu ponto de vista. Mas a tensão a gente tem que tomar um certo cuidado. E para isso a gente tem que cuidar muito. Não é o que tu fala, mas a forma que tu fala, né? Então, acho que isso é muito importante. Tu tem a forma certa de se falar, né? E, Alexandre, quantos funcionários hoje tem a Venturi? Hoje nós estamos com 65 funcionários. 65 funcionários. Na parte de bilhar e móveis, né? E atualmente também a gente está com um novo projeto, 2 novos projetos agora, né? Que é a R12 Campers. É uma empresa mais voltada para trailers e para motorhome, porque como a gente vem percebendo, a nossa estrutura é uma estrutura de 7 mil metros quadrados, a estrutura da Venturi, e a gente percebe que o mercado do móvel de pedra e com a estrutura de pedra, por essa questão ambiental, inclusive a nossa empresa tem um sistema de gestão ambiental
implementado lá, né? Foi feito devido também às exigências dessas grandes empresas, elas exigem, né? Tem um selo, né? Qual é o selo? Como fosse um selo, né? Como fosse uma ISO, né? Não chega a ter uma ISO, mas a gente recebe sempre uma auditoria nessas empresas e a gente tem que ter uma nota mínima, né? Então, o sistema de gestão ambiental, a questão de segurança do trabalho, a questão social, a questão de várias questões envolvidas, né, com relação à segurança, né, e com relação à qualidade de produto. Toda a nossa linha de MDF ela tem o FSC, que é como fosse um selo que a gente tem que ter. Também tem uma auditoria de uma empresa especializada que te dá esse selo, que você segue todos os padrões e processos de uma empresa para ter esse selo. Então, onde você destina o material que tu utiliza, onde é que tu coloca o material que tu embala, o que tu sujou, né, na produção, no processo produtivo. Tem que ter registrado, documentado e receber auditorias. Daí a gente é aprovado e daí você tem um selo, né, que você pode utilizar, né? Legal. E Alexandre, agora essa nova empreitada que tu tá entrando de motorhome, conta um pouco pra gente como que tá, já tá fabricando, como que surgiu essa ideia? A ideia surgiu porque a nossa região é uma região muito voltada para... Tem muito CTG lá, né? E eu tenho até um representante que participa muito do CTG e a gente viaja junto e tal, ele sempre fala, né? Sempre falava, né? Ele até tem essas carretinhas, né? E trailers ele tem e motorhome para esse mercado de CTG, né? Onde ele leva o cavalo e já dorme, né? No próprio baú do caminhão, né? Mas é uma casa, né? Um negócio muito bem elaborado, já tem algumas empresas fazendo lá na nossa região. E como a gente tem uma estrutura grande e tem uma estrutura boa, assim, né, de galpão, tem uma estrutura de mecânica, torno, a gente tem uma linha de móveis, até que eu não comentei, que é a linha de metal. A gente faz móveis de metal também, metalon, né? Toda a estrutura de móveis para banheiro e com a pedra nesse móvel. A gente tem aqui no nosso podcast, né, Alexandre? Tem aí também. E então, como a gente tem essa estrutura já praticamente pronta e tem toda a marcenaria são 2.000 metros quadrados hoje de marcenaria, né? Então a gente analisou isso e pensou, olha, dá para a gente começar mais um negócio. A gente tem uma estrutura interessante e esse mercado a gente veio estudando ele já há algum tempo. É um mercado que é muito grande fora do Brasil, muito grande, principalmente no Chile também é forte, né? E na Europa, Estados Unidos, então nem se fala, né? Uma tecnologia de produtos. Mas ele está crescendo no Brasil também, no Brasil, né? É fantástico o poder de crescimento desse mercado, né? Então tem mercado para todo mundo, né? O mercado é muito grande. E a gente vai ser mais um, R12 Campers, o nome da empresa. E esse é o nosso novo desafio aí para 2026. E Alexandre, agora, né, tu tem várias empresas, bastante funcionários. Como que tu faz para reter talento? Essa é uma questão interessante, é uma pergunta muito boa, porque não é tão fácil, né? É desafiador. A gente vê, e até estudando, a gente vê as gerações, né? Que cada geração ela tem um nível de pensamento. Ela tem um nível de necessidade para você reter um talento, né? A gente procura fazer na empresa o que é? A gente tem que ter informação. Então não tem como eu fazer uma mudança sem medida. Não existe mudança, você não vai mudar alguma coisa sem medir. Então eu não sei se eu estou indo bem ou não. Eu falar que eu sou bom é muito fácil, que a minha empresa é boa ou que o meu produto é bom. Então a gente tem que fazer o quê? Pesquisas. E a gente fez recentemente uma pesquisa até na nossa empresa, perguntando algumas perguntas nesse sentido, né? Então a gente percebe que tem muitas coisas que a gente precisa evoluir como empresa. É uma empresa pequena, uma empresa familiar, né? Mas a gente só consegue entender isso através de algumas perguntas e nem todo mundo gosta de falar, como é anônimo, né? Então a gente conseguiu ter essas informações e que dessa forma a gente consegue ter um pouco mais da onde, né? Qual é o ponto X realmente para você reter um talento, né? Então vamos reter um talento na parte de projetos que a gente tem lá, na parte de escritório, administrativo ou na parte produtiva, né? Então a gente vê que muitas vezes, às vezes por um detalhe pequeno que nem é salário, às vezes você perde um funcionário. Então eu vejo assim que não só o cliente, a gente tem que ter esse relacionamento, né? Vender não é vender produto, é relacionar, né? Seja ele pelo WhatsApp, seja ele pelo Instagram, você tem que aprender a humanizar, né? A estrutura, né? Então, eu acho que isso na empresa, lá dentro, com os líderes, então vem desde a gestão do dono, passando essa imagem, né? Para o quê? Não imagem, mas é uma verdade, né? Do que tu é de verdade, que isso é uma energia e uma frequência. E passa para os teus líderes. E aos poucos isso vai criando uma cultura dentro da tua empresa. Então é uma cultura. Então as pessoas querem pertencer ao teu negócio. Mas isso é uma prática de mercado hoje, né, Alexandre? As empresas mais humanizadas são as que mais conseguem reter talento hoje, né?
Principalmente a geração essa mais jovem, né? A geração Z, né? É, uma geração, por quê? Porque querendo ou não, a visão de vida deles é diferente e não tem o certo e errado. Tem o quê? Eu sempre digo, nós temos que se adaptar às realidades. Você tem que entender o que é realidade e o que é verdade. A verdade é uma só, as verdades são imutáveis, elas não mudam. Então quando a gente começa a centrar essa informação mais verdadeira, tu começa a entender de verdade o que é, com quem tu está lidando, tu também começa a ser mais verdadeiro com o teu negócio. Tem a nova questão do ego. O ego, muitas vezes, a gente está criando, né, dentro da própria empresa, ou seja o que for, uma visão errada do que tu é. Isso é o ego. É o ego. É o ego. Então muitas vezes, as pessoas têm essas visões e é onde elas não conseguem evoluir. Por quê? Porque enquanto você não levar um tapa e acordar para ver a tua... Um choque de realidade, isso, né? Para você ver a tua verdade, você não consegue evoluir, né? E isso acontece com a empresa, cara. Porque a empresa ela tá como o mercado, né? Sim. O mercado que comanda o teu negócio. Não adianta eu falar para ti que eu vou fazer um produto muito top, né? Uma Ferrari, mas o mercado ele não é comprador de Ferrari. Então não adiantou todo esse esforço. Tu tem um produto bom, de qualidade, mas o mercado não absorve. Uma das coisas que a gente tem que entender das relações humanas e falando de cliente é tu entender o foco do cliente, não o foco no cliente. É a visão do cliente para a empresa. O que ele está enxergando de verdade da minha empresa ou do meu negócio. O que ele pensa da minha empresa, né? Isso. Porque, claro, até um tempo atrás, a gente tinha uma visão do que o cliente tinha que vir até nós. Fazia-se muito propaganda de marketing, muito investimento em Instagram para o cliente, né? Criar o lead, a prospecção para ele entrar em contato com você. Eu vejo que hoje, não que não seja isso, mas a tua energia ela pode ser dessa forma, mas a gente tem que ir acessar o cliente. Você tem que ter o acesso ao cliente. Muitas vezes o cliente vem até você e você vê o contato, mas você está atendendo o cliente. Você não está sendo um consultor, não está criando uma relação com o cliente. O cliente ele vai embora. Seja no WhatsApp, seja no Instagram, né? Ou seja pessoalmente, né? E quando ele faz isso, tu vê que ele quer comprar ou ele não queria comprar? Depende. Na internet, geralmente um cliente para comprar ele precisa ter 5, 6, 7 contatos assim. Um estudo que é feito, né? Tem que ter mais contatos com a empresa para realmente definir a compra. Não é no primeiro contato? Não, dificilmente. Então vai ter mais do que um contato. Isso é um estudo que eles fazem, né? A gente toda hora está mudando também porque o cliente ele vem mudando muito, né? A motivação de compra, né? Existem os motivadores de compra de cada cliente, de cada perfil de cliente. Então hoje na Aventure, né, falando de cliente hoje, a Aventure trabalha mais com B2B, né? Que é o mercado de business, que é o mercado mais voltado para lojas de materiais de construção. Grandes redes. Grandes redes e também materiais de construção pequenos e médios, a gente atende todo o sul do Brasil e São Paulo. Agora, quando tu pega o mercado mais consumidor final, que pode ser a venda na internet, aí já é uma outra... É diferente, né? É um mercado diferente, né? É um mercado Embora diferente. Às vezes o produto seja o mesmo, mas o mercado é muito diferente. Diferente. Então, a gente tem que estar sempre tentando ter essas informações, né? E aprendendo, né? Tendo informação do cliente, né? O porquê que não está vendendo. Descobrir o porquê, né? Porque às vezes tem uma empresa que tem um produto bom, mas não vende. Às vezes é um produto pro perfil errado. Eu estava vendo ontem eu estava lendo sobre isso, que o Google, o e-commerce vai acabar, porque o Google, tu vai simplesmente digitar ou falar o que tu quer, ele vai te trazer o produto que tu quer, no preço que tu quer, ele vai te apresentar a empresa. Eu não sei como é que vai funcionar esse marketing, qual a empresa que ele vai te trazer, mas já é um mercado totalmente diferente. Uma coisa nova, uma novidade do mercado e as empresas vão ter que se adaptar de alguma forma também, né? Isso tá muito rápido, né? Muito rápido. Os ciclos de mudança demoravam aí, sei lá, tantos anos que tinha, né? Uma mudança mais lenta, 7 anos. Hoje a mudança acho que é quase mensal, né? Ou trimestral. Às vezes até mensal, né? Você tá hoje falando uma coisa, amanhã já é outra, né? Essa é a Super IA que eles falam, né? Do Google, né? É um Super IA que tá aparecendo agora, que já tem gente falando. Que sim, uma coisa também que não me aprofundei, mas porque a gente tem também um negócio voltado para e-commerce, né? Eu li por cima e agora a gente entrou nesse assunto, eu lembrei. E a tendência é que cada vez mais essa parte de robô, né? De robô digital, digamos assim, ele faça muita coisa pra gente. É só tu olhar hoje no Google, né? Tu quer falar sobre, sei lá, carro, né? Tu bota lá o carro até 100 mil, vai aparecer várias oportunidades ali, né? Nem precisa muito, né? A gente tá falando do carro aqui, o celular tá captando tudo. Sim. Quando tu pegar depois lá nos patrocinados, já vai aparecer. Vai aparecer. Então, tu vê como a gente tá sendo monitorado, né, cara? E a informação tá aí, né? E tu falou antes indústria 4.0, né? Que Isso. Tu tá tornando a tua indústria 4.0. Fala pro pessoal sobre indústria 4.0. O que é uma indústria 4.0? O que precisa para ser 4.0?
Bom, a gente percebe, né, e isso é uma visão até simples, básica, para você poder hoje se manter no mercado, ou você investe, ou você fica para trás. É óbvio que o nosso negócio de pedra é um negócio um pouco mais artesanal, então tem os dois pontos de vista, né, que ele é mais difícil de fazer, então tem menos concorrência, digamos assim, mas é um mercado muito pequeno. E no início, como todo início de pico de vendas de produtos, tem um ciclo de geralmente 7 anos, é um ciclo que você... E foi o que aconteceu, onde você tem uma boa margem, onde a empresa cresceu, né, que foi o tanque, alguns produtos de pedra. E hoje, já com uma linha de concorrentes que a gente tem nessa linha de tanques também, que é comum, né? Concorrência está aí para todo mundo. Cada um tem um modelo de trabalho, cada um tem um modelo de visão de qualidade. E a gente nas nossas análises, a gente ficou com a margem muito baixa em algumas linhas de pedra. Então a gente percebeu que a gente precisava evoluir, mas na pedra é mais difícil evoluir com o sistema 4.0, porque é muito artesanal, não tem muita máquina. E te tiraria do mercado também, né? E a gente vai ficando um custo muito alto. Inchando, né? Isso. E a mão de obra muito mais desafiadora hoje na pedra. Ninguém mais quer trabalhar muito com pedra, da pó e tal. Então a gente foi crescer, a gente vem investindo muito na parte da marcenaria. Ela vem aumentando, né? Então já tem 2.000 metros quadrados hoje, no total de 7, né? A empresa tem 7. Mas a marcenaria está com 2, a tendência é aumentar, e a gente vem adquirindo novas máquinas. Então é muito hoje no computador, você faz o projeto, já vai direto no sistema, CNC, seccionadora, tudo muito robotizado, digamos assim, né? Essa é a nossa intenção, deixá-la mais... com menos dependência de mão de obra, digamos, né? O mínimo possível. E o 4.0 ela vem como? Porque é como se você já entra o pedido na tua empresa, já vai direto para um sistema, ele se comunica, né, com a fábrica, e ali você tem muita informação de toda a estrutura dela. Então, onde está o processo? No corte? Onde está na laminação? Onde está na montagem? E tudo isso com um sistema de código de barras, na laser, né? Então ele vai passando e vai te monitorando uma tela. Então tu tem toda a informação instantânea por minuto. Por minutos ou por hora, você tem uma tela com toda a informação da tua empresa. Precisa, né? Precisa e exata. Então o vendedor tirou um pedido e já vê o estoque. Então esse é o 4.0. Então é agilidade, é controles, né? É os 3P que a gente chama, né? Pessoas, processos e procedimentos que você tem que ter esse manejo dentro da empresa, né? Então lidar bem com as pessoas, tentar reter talentos, né? Às vezes com benefícios ou com metas, criar metas que são onde eles possam trabalhar e vão conseguir atingir essas metas, que vai ser bom para a empresa também e bom para eles. Então você pode bonificar, né, no caso por meritocracia, né, os funcionários, e criando uma estrutura mais organizada, né? Então eu vejo que o futuro da nossa empresa, acho que todas as empresas que a gente fala, né, é você tentar criar um sistema que tenha processos, procedimentos e que consiga desenvolver bem as pessoas, porque a gente depende das pessoas para fazer tudo isso acontecer. Tu falou, a gente conversou antes, tu falou desses 3P e tem os 2C também, né? 2D. 2D. A gente sempre fala, né? Como é que tá os negócios? Olha, muita gente reclama do momento atual e daí a gente começa a olhar para trás. Estou com 47 anos. Olha, eu acho que eu não lembro um momento em que a gente teve num mar azul ou com, né? Sempre teve o que é a instabilidade do Brasil. Sempre teve, eu acho que sempre vai ter. Né? E hoje a gente está com o mundo, né? O mundo todo tem essa parte de guerras e tal. E daí a gente fala que a gente tem que primeiro dominar os 3Ps da fábrica, que é pessoas, processos e procedimento, e os 2D, né? O D do desgoverno, não tem o que fazer, né? O desgoverno é uma coisa que existe e ela não vai sair da tua vida, ela tá ali. Por mais que tu faça, não vai mudar nada, né? Então a gente tem que, por isso que eu digo, a gente tem que cuidar daquilo que a gente recebe de informação, naquilo que a gente dá sequência, né? Daquilo que tu recebe de informação da televisão, da internet, porque ela polui muito a tua mente e muitas vezes o empreendedor ele morre ali com notícias negativas e você vai se fechando e não investe no teu negócio. Vai te bloqueando, acaba te bloqueando. E você vai ficando distante do D, né? Que é o D de Deus que eu falo, né? Eu sempre acredito que tudo que é, na minha opinião, tudo que a gente desenvolve, seja a sabedoria que você tem no sentido de a tua empresa se desenvolveu, você evoluiu, você teve aquela sabedoria de tomar aquela determinada decisão. Eu acho que ela vem de Deus, que é da sabedoria infinita que cada um tem. Cada pessoa tem isso. Mas muitas vezes as pessoas estão muito perdidas nas informações externas. Uma delas que eu falo é a internet, é o próprio celular, né? A gente não tem tempo para nós, entende? E a informação ela chega muito rápido e às vezes nem sempre verdadeira também, né? E essa informação ela te contamina, te deixa em desequilíbrio, né? Não te cria uma estabilidade, tu fica instável e isso reflete também nos negócios, né? Então, acho que a gente tem que ter essa parte de ser empreendedor,
se desenvolver, mas cuidar de si também, né? Porque acho que é importante. A partir da nossa mentalidade, a gente passa essa energia para todas as pessoas, né? Dos negócios e também na nossa família. Então, eu acho que a gente tem que estar se preparando cada vez mais, se conhecendo cada vez mais, para poder enfrentar, né, essas instabilidades que são normais, digamos assim. Não é que normal. Elas vão acontecer sempre, Sempre existiu, né? Sempre existiu. Sempre existiu. Às vezes maiores, às vezes menores. E empreender é ser resiliente para poder combater. E eu vejo que se você quer ser empreendedor, você tem que entender que você nasceu para resolver problema. Exatamente. Acho que empreender é justamente isso. Isso. É resolver problema, né? Porque se fosse fácil, qualquer um fazia, né? Se tem um problema lá e você consegue atender aquilo, você está atendendo uma necessidade de alguém. Então você está ajudando alguém, né? E o sucesso, eu acho que está nisso, né? Em resolver o problema. Eu acredito, né? Acredito que muitas pessoas querem as soluções, mas elas não sabem como fazer. E aí entra o empreendedor. Por exemplo, as soluções da construção civil hoje, né? Que é o negócio de vocês hoje aqui, né? Querendo ou não, a gente está sempre no meio das construtoras, porque a gente atende construtoras também, né? Então a gente vê a evolução da construção civil, que ela era lá do pedreiro, que era do cimento, do tijolo. Porque a gente faz obra lá também, a gente tem casas de aluguel e tal, a gente faz construções. Então a gente vê essa steel frame, né, que é o mercado de vocês aqui, como é bom, porque você ganha na tempo, você ganha na limpeza do processo. Não sei se ele é mais leve, mas eu vejo que assim... É muito mais leve. É muito mais leve. Agilidade, né, em todo o processo, né, cara? Então, eu acho isso aqui fenomenal, esse trabalho da Steel Frame e a Venturi hoje, podendo ver isso aqui de perto, né? E a gente vai querer se adaptar um pouco mais ainda com nossos produtos para esse mercado de Steel Frame, fazendo o quê? Alguns produtos mais na linha metal, que tem essa pegada também, né? Para banheiro, para cozinha, né? Tu imagina, se voltar no tempo aí, vamos voltar aí 15 anos atrás... Né? Tu via um galpão sendo construído, quanto tempo que aquele galpão ficava sendo construído? 2, 3, 4 anos, né? Hoje tu passa 6 meses, tá pronto, tá funcionando. Então, o mercado da construção civil demorou muito para evoluir. Mas a evolução chegou e agora ela tá muito rápida. Já veio o steel frame, tem outros métodos construtivos também. Então imagina, onde é que tu pensava em construir uma casa em 5 meses, 6 meses pronta, com piscina, com toda a infraestrutura, né? E hoje a gente consegue fazer. Devido a quê? Devido à tecnologia. Devido à tecnologia. Alguém teve a ideia para resolver o problema de alguém. De um problema... Foi um empreendedor, né? Foi algum empreendedor. Foi um empreendedor. A gente sempre vê as tecnologias vindo às vezes de fora, né? Mais rápido, né? Mas aqui no Brasil agora a gente está percebendo, né? Como está tendo essa parte modular, né? A questão modular está crescendo, né? Ela está bem rápido, né? No mundo inteiro, né? No mundo inteiro a gente já percebe. A gente começou um pouco mais tarde, mas já acontece isso no mundo inteiro há muito tempo. Sim. E a gente percebe, eu tenho alguns contatos na parte de construtoras, tem um cliente nosso aí, ele está fazendo vários apartamentos, vários prédios aqui no sul, e ele comentou que toda a estrutura do prédio é com drywall. Internamente, hoje quase todas as construtoras já estão fazendo em drywall. Internamente, todas as paredes, teto. Então, tu vê, é importante, né, a gente ter esse conhecimento, por quê? Porque até a tendência dos móveis que a gente faz lá na fábrica, tu tem que já pensar nisso para facilitar a vida da pessoa que faz, né, o cliente que comprou um apartamento que tem drywall, né? Pensando nisso, já vai estar na frente. Tanto é que a gente tem uma linha de porta-shampoo, que é de pedra, então ele tem um certo peso, um produto espetacular, mas realmente a gente foi questionado sobre o drywall na época. E o que eu fiz? Eu fui numa empresa lá na cidade lá próxima, eu comprei a chapa do drywall, me informei, né? Para testar. Para testar, tem a cimentícia, tem aquela chapa... RU... tem uma USB ou UBS que fala, não? USB e tal, e a gente colocou o produto. Então, realmente, tinha alguns lugares que tinha que ter uma bucha diferente, então a gente já estudou isso aí para ter a... Esse porta-shampoo, ele é colado ou parafusado? Esse porta-shampoo, ele vai de 40 até 1,20 m. E ele é um porta-shampoo que tem um design para fora da parede, então ele não é embutido, então ele precisa ter a parede, né? Entendi. Ele fica tipo como fosse um porta-shampoo linear o nome, né? Eu acho que eu já vi, ele é comprido, compridão, né? Assim, bonito, tem um design muito bonito esse produto. Só que ele tem que ter uma parede reforçada para colocar, porque é como se fosse um granito, digamos assim, né? Ele tem uns 10 quilos, depende do tamanho, né?
Mas dá certo no drywall também. Porém, como a gente já está percebendo que existe uma grande tendência, o que a gente está fazendo? A gente está criando um produto muito similar em material de impressora 3D. Impressão 3D. Para ser mais leve. Para ser mais leve. Então o design é muito parecido, que o pessoal às vezes gosta do design, né? Mas não quer por causa do peso. E aí está entrando uma linha agora de... Aí ele é sob medida ou ele Não, é tudo em série. Tudo em série. Tudo em série. A gente cria uma linha de produção, faz lá, sei lá, 500 peças do modelo, 200 da outra. Legal. Aí faz toda a parte do revestimento com PU, né? Nessa linha com pedra daí, né? E a parte de impressão 3D é um projeto novo agora que a gente começou a desenvolver, mas vai dar certo. Já fiz os protótipos, já vi que vai dar certo. E qual o produto hoje que mais vende lá na Venturi, Alexandre? Assim, como a gente tem um portfólio muito grande, então o mix é muito grande, né? Mas o produto que mais gira na empresa hoje é o nicho. Esses nichos de É o banheiro. nicho de banheiro. Em volume, né? Em unidade, né? Mas é muito dividido, né? Então, em termos de porcentagem, assim, mais ou menos, a linha tanques vai ter uns 20%, a linha banheiro vai ter uns 24%, aí tem a linha nichos, né? Nichos misturado com todos os produtos, uns 30%, né? Então, a parte de bilhar que diminuiu. Nos últimos 3 anos, a gente teve desacelerou muito a parte da parte de exportação de bilhar. Mas devido à concorrência, ao mercado? Olha, na verdade, a gente foi numa feira lá em Las Vegas para tentar identificar o que a gente percebeu. O mercado do bilhar mundial, ele meio que está estagnado. Não vem crescendo. Então é um mercado que está ali. Por quê? Porque quem joga sinuca é um pessoal mais antigo e tal. E esses locais onde tinha as mesas hoje e os salões de jogos, tem muitos jogos eletrônicos agora. Então o jovem não vai deixar de jogar um jogo eletrônico para jogar uma sinuca, é muito difícil, né? Então a gente percebe que esse mercado está mais estagnado, na verdade. E também a concorrência da China, cara, porque a China também acaba vendendo essa ardósia mais em conta, né? A maior produtor a empresa que mais produz mesas de bilhar no mundo é da China também. É da China? É, chinesa também. Eles têm ardósia lá, então. E tem ardósia lá também, né? E essa empresa, o pessoal de Minas Gerais também, que já tem um mercado mais desenvolvido lá também, concorre com a gente, né? Então são mais ou menos esses fatores aí que estão impactando na parte de vender menos bilhar. Então a gente vem trazendo toda a estrutura da empresa para a linha de móveis e também agora para trailer, né? Que é um negócio novo, começou agora, mas a tendência eu acredito que é crescer muito essa parte. Que tu vai acabar fabricando também esses móveis para... Isso, na parte do trailer, né? Que é uma empresa que eu tenho um sócio, até um abraço aí pro Rodrigo. Rodrigo? O Rodrigo da Suporte Med. A gente tem que trazer o Rodrigo para falar aqui também, Tem que trazer o Rodrigo né? aqui, cara. O Rodrigo é meu sócio na R12 Campers e na Escava Terraplanagem. Também tem uma empresa de... Quem sabe a gente faz um trailer de steel frame. Olha, não duvide, cara. Na verdade, tudo dá pra fazer. Se eu não me engano, fora do Brasil, acho que já as estruturas são de aço, né? De aço e com muito parafuso, né? Até tem uma linha que a gente vai trazer para fazer esses trailers, que é uma linha mais voltada para uma linha que vem da Alemanha. A estrutura do chassi, nossa, é toda uma tecnologia da Alemanha que estão aqui no Brasil. É o que tem de ponta. O que tem de ponta hoje na estrutura de trailers, a gente vai trazer e vai colocar esse sistema a rodar com o pessoal Tem uma empresa, né? Não vou falar o nome da empresa aqui, mas é uma empresa alemã. Se eles patrocinar a gente, quem sabe a gente pode até falar depois, podemos né? até conversar com ele lá, né? Mas enfim, a gente vai, como sempre, né? A gente busca sempre trazer qualidade para aquilo que a gente faz, porque, de novo, está o nome da nossa família aqui. E também é um conceito de vida, né? Fazer aquilo que é bom e fazer aquilo que é justo. E o nosso negócio, cara, nos trailers também agora, no motorhome, é fazer coisa de qualidade. Ninguém quer fazer coisa ruim para depois se incomodar, né? A ideia é garantir tudo depois, né? Depois tem a garantia, depois não é só isso. Eu acho que o que é certo, né? Se a gente vai cobrar um valor X, eu sempre tenho uma visão do negócio de entregar mais do que promete. Então, cara, essa é a minha visão de negócio, tá dando certo. Estamos com uma empresa aí desde 2000 meu pai começou lá em 2002, mas a parte de imóveis desde 2010, né? E a empresa está se desenvolvendo, tem um nome bem forte no mercado. E para manter isso, para ter nome no mercado, custa caro. Custa caro. Trabalhar correto, da forma correta, não é barato, né? Isso. Então, eu vejo que esse é o caminho. É fazer um básico bem feito, dentro daquilo que é o senso de justiça, que é aquilo que tu faz, aqui tu paga. Então, é o senso de merecimento. Então, se tu faz tudo para dar certo, vai dar certo. Pode confiar que vai dar certo. E essa é a visão que eu tenho de negócio. Seja ele qual for, eu sempre vou buscar fazer aquilo que é correto. E é óbvio que a gente às vezes busca o correto e erra, porque a gente também erra, a gente não é perfeito, né? Mas a tendência, assim, o que a gente busca de verdade é fazer aquilo que é justo, porque a injustiça é a pior coisa que existe.
nas relações, né, e nos negócios. Então a gente tem que ser honesto, né, tem que ser sério. E é isso que a marca Venturi busca e que vai buscar também na R12, lá com o nosso amigo Rodrigão, lá no Suporte Médio. Agora vai ficar o convite aqui pro Rodrigo, nós vamos trazer ele. O Rodrigo é um cara muito bom, inteligente, é engenheiro. E ele trabalha com essa empresa da Suporte Médico, que dá assessoria às empresas na parte de segurança do trabalho. E ele também ele dá assessoria em 4 grandes empresas, também voltada à construção civil. Ah, que legal. Lá da região lá, grandes, empresa grande. Pô, então vai dar um bate-papo bem legal com o Rodrigo. E ele é engenheiro, né? Então é um cara que vai te ajudar muito nessa... Legal. Não, vai trocar ideia com vocês aí muito... Vai ser legal. Depois a gente vai pegar o contato para chamar ele. Agora falando de novo dessa tua estrada, né? A gente falou do teu maior desafio, que tu falou antes. E qual foi o teu maior orgulho? Qual foi esse, o teu êxtase até hoje, assim, uma coisa que tu disse, cara, eu acho que não tem como não dizer que é um filho, né? Uma filha, cara. A minha história com a minha esposa, Joyce, é muito interessante porque eu estava na faculdade ainda, terminando a faculdade, e ela estava terminando o 2º grau, quando a gente já namorava, né, desde 2001, e a gente teve a Heloísa. Então não foi nada planejado. A minha vida, vou falar bem a verdade pra ti, aquilo que eu planejei deu errado. Nada funcionou. Aquilo que eu planejei, né? Eu sempre falava que eu ia casar mais tarde, né? Vou casar com 30 anos, vou ter filho mais tarde e tal. Vou aproveitar a vida. Na verdade, casar mesmo eu casei agora o ano passado, né? Mas a gente tá junto desde 2001. Mas então a gente tem uma vida, né? De casal aí há muitos anos. Então a minha filha tem 22 anos. Tu tem de casamento quase o mesmo tempo de empresa, então. A empresa em 2002, né? A empresa começou em... Isso que aconteceu tudo uma vez só. Mais ou menos isso. Me formei, o negócio que meu pai tinha não deu certo, teve que parar. Ela engravidou. E ali começou, cara. E ali eu arrumei um emprego, eu comecei a trabalhar. Já fomos embora pro Rio Grande do Sul, ela foi junto. A Heloísa tinha 9 meses já. Morei no Rio Grande do Sul há uns 2, 3 anos, na região de Camaquã. Ali já era representante. Depois voltei para Santa Catarina de novo como representante. Mas tudo tem um propósito, né? Talvez tudo deu errado lá atrás para dar certo hoje, né? Com certeza, se olhar para trás, eu só tenho a agradecer. Na verdade, eu só agradeço, né? Honro muito meus pais. Acho que honrar pai e mãe é o primeiro processo para a gente evoluir. Então, tem que honrar nossos ancestrais e os pais. Agradecer a Deus todo dia. E pedir para eles só uma coisa, sabedoria. Não quero riqueza, não quero nada. Só quero que me dê sabedoria para me poder ter a visão correta, entender melhor as relações, não ser injusto com as pessoas, porque isso eu acho que é uma coisa que me dói, assim. E eu já aconteceu de a gente errar, né, às vezes, então hoje eu cuido muito e tento melhorar muito essa questão aí. Tá, esse foi teu momento da tua vida pessoal, assim, que tu teve e na vida profissional? Olha, profissional, eu posso falar de 2 momentos. Vou falar primeiro momento quando eu trabalhava na Monsanto, muito jovem, né, muita coisa pela frente e muitos pontos de interrogação. Vai dar certo, não vai, como é que vai ser? E eu fui pro Rio Grande do Sul. E trabalhei no Rio Grande do Sul 2 anos, quase 3 anos, e eu vim transferido para Santa Catarina. E quando eu vim para cá, eu assim, sou uma pessoa muito dedicada no que eu faço. Então, eu me dediquei muito na empresa, trabalhei muito mais do que 8 horas, muito mais do que o normal, mas isso valeu muito a pena. E eu na época a gente fez um trabalho muito bom na parte comercial, e eu consegui, em 2007, eu consegui ficar entre os 300 melhores representantes da Monsanto no Brasil. Eu fiquei entre os 9 melhores. Entre os 9? Os 9. Tinha quanto? 300, eram 300. 300? E do mundo inteiro, eu tenho uma premiação no mundo inteiro, né? E eu consegui, devido aos resultados que eu consegui atingir em 2007, depois eu consegui ter vários resultados até 2010, consecutivos, foram outstanding, foram acima da meta até. Um trabalho muito bom com a marca Decalb que eu trabalhava e a linha Randap. Ali foi uma coisa muito interessante porque eu também não esperava. Porque eu nunca fui de ficar almejando muito essas coisas, mas eu tenho uma visão de que a gente tem que se modelar. E a gente tem que se espelhar naquilo que é bom. E quando eu participava das reuniões em que eles entregavam os prêmios para os representantes, né, acima da meta, eu me espelhava em alguns que entregavam a meta. Então eu sempre digo, se a gente tem uma tendência de ser aquelas 4, 5 pessoas que tu mais tá andando assim, né, no teu dia a dia, na tua vida, né? Tem esse ditado, né? Tu vai se tornar igual às 5 pessoas que tu, Isso. Então, que tu anda, se né? tu tá andando com pessoas no sentido que não tá te agregando muito, a tendência é tu ser mais um, né? Não vai agregar muita coisa. Então, não que a gente tem que forçar esse tipo de amizade, mas eu acho que a gente tem que procurar isso, né? Mas é natural, vai acontecer naturalmente, né? Naturalmente, né? Estamos aqui até por isso, né? É um sinal, né? O ambiente vai te moldando e te levando para outros lugares. Esse momento foi um momento de muito orgulho que eu ganhei uma premiação bem difícil de conseguir. E a gente ganhou uma viagem, eu e minha esposa, isso em 2007, para o Havaí.
Pro Havaí. Pro Havaí. A gente brinca, né, que na época eu ganhei $300 para gastar lá e eu voltei com 290. Que era, né, a gente tinha esse pensamento de economizar muito pelas dificuldades que a gente tinha, mas foi assim uma premiação muito importante assim na minha carreira, né? Depois consegui ter uns bons resultados até 2010. E na aventura, assim, vários momentos importantes, mas eu acho que um grande importante foi eu sempre falo que a gente tem que ter as viradas de chave. Agora a gente está passando por mais uma virada de chave. E isso é normal. Faz parte. E outra coisa, tu vai ter o teu ciclo bom e o teu ciclo não tão bom. Mas tu tem que ter o quê? A tua sombra. Tem que fazer aquela criação, tu tem que plantar a tua semente, ter a árvore, né? Ter aquela planta, daquela planta vai virar um pomar e depois tu vai ter uma sombra para passar aqueles momentos difíceis, mais difíceis, né? Isso é normal, acho que faz parte. E eu acho que eu acredito que foi um momento especial, foi em 2015, 2016 ali, foi um momento que a gente deu uma virada de novo. Foi quando virou a chave de novo. A gente virou, que a gente percebeu que, olha, só a pedra para nós não faz sentido, pela estrutura muito... O imobiliário veio diminuindo também e tal, e vamos participar de feiras. A gente não participava de feira. A gente, até dentro da empresa, tinha uma visão que feira era custo. E feiras são investimentos, né? Investimento. Então a gente até não tinha, a gente estava até no momento mais difícil na parte financeira, mas a gente foi para uma feira, foi a Construsul lá na época em Novo Hamburgo, hoje é Porto Alegre. É Porto Alegre, né? Que tem Balneário agora. Então ali foi uma virada de chave, que a gente foi num standzinho bem pequenininho, bem econômico, eu e mais 2 funcionários na época, e ali a gente apresentou uma linha de balcão de banheiro, os nichos, o porta-shampoo, enfim, a linha da Aventura, que é muito bonita, num standzinho simples, porém, como o produto chamou muita atenção, o pessoal de algumas home centers viram o nosso produto lá e ficaram encantados com o produto e pediram pra gente se tinha interesse em fazer produto para eles, né? Com marca própria deles e tal. E a gente fez, a gente foi... Desenvolveram para eles. A gente desenvolveu, né? Eu lembro bem que a gente desenvolveu vários produtos, coloquei dentro de um caminhãozinho e levei lá em São Paulo. Eles olharam tudo, vamos cadastrar esse, aquele. E ali foi uma virada de chave que a gente começou a trabalhar com empresas maiores também, né? As home center. Então acredito que ele foi um momento de bastante... Foi uma virada de chave, né? A gente passou também por uma fase assim de investimento ali naquele momento, deu um aperto no fluxo de caixa, então a gente teve uma dificuldade financeira. Teve uma crise também na época da Dilma ali, acho que foi 17, 17, em que a gente teve uma dificuldade, foi bem naquele período, onde a gente injetou muito dinheiro na empresa para melhorar ela, para poder atender esses grandes. E aí teve uma retenção do mercado. E uma retenção do mercado e o faturamento não aconteceu muito rápido, demorou um pouquinho, porque o pagamento é 120 dias. Então ficou um vácuo ali no meio e a gente teve que se bailar. Até chegar nesses 120 dias. A gente conseguiu, né, arrumar dinheiro no emprestado na época e tal, mas, cara, foi rápido, a gente conseguiu evoluir, né, a parte financeira e, graças a Deus, a gente conseguiu criar esse pomar, né, que eu sempre falo. Que legal. E, Alexandre, todo convidado que vem aqui, a gente sempre pede para ele deixar uma mensagem para quem assiste a gente, né, o que tu gostaria de deixar aí pro nosso público, uma mensagem talvez para quem quer empreender, quem quer se tornar um Alexandre algum dia. Olha, o que eu posso dizer é assim, ó, mesmo que você tenha medo, vá em frente. Confie em você, acredite em Deus, que eu tenho certeza que você vai vencer. Alexandre, quero te agradecer. Eu já te conhecia um pouco, né? Já te admirava pelo que eu conhecia. Hoje a gente passou bastante tempo junto. Te admiro ainda mais. Obrigado por estar aqui comigo. Eu que agradeço. Então, pessoal, quero chamar vocês aqui para curtir, compartilhar, seguir a gente, se inscrever no nosso canal. Muito obrigado.